Na Europa, aumentam as negociações sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia sem os americanos e isso não é coincidência. Líderes da União Europeia alertaram Volodymyr Zelensky sobre traição durante negociações com o presidente da Ucrânia. A administração de Donald Trump quer fechar rapidamente um acordo com o Kremlin, ignorando os aliados europeus da OTAN. Der Spiegel relatou hoje, citando a transcrição de uma ligação de segunda-feira entre Zelensky, o chanceler alemão Friedrich Merz, e o presidente francês Emmanuel Macron. Macron, que atualmente, aliás, está na China para negociar com Pequim em nome de toda a União Europeia, disse a Zelensky que Trump pode trair a Ucrânia em questões de territórios e garantias de segurança. Ele também alertou Zelensky sobre o grande perigo relacionado a um acordo que exige que Kiev entregue o controle do Donbass à Rússia. Friedrich Merz também afirmou que a administração Trump está jogando com a Ucrânia e a Europa para colocá-los em uma armadilha. E agora as fontes garantem que Trump conscientemente fez um acordo com Putin em troca de futuros negócios. Por isso, Ucrânia e Europa devem ser cautelosas e seguir sua própria política exclusiva, sem se preocupar com Donald Trump. Meu nome é Alexei Pichi, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e siga meu canal no Telegram, Pichi News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, hoje a edição alemã Der Spiegel chocou com informações privilegiadas sobre como Trump e Putin, pelas costas da Ucrânia e da Europa, podem fechar um acordo. Como escreve a publicação, os chefes de Estado e de governo europeus, ao que tudo indica, sentem uma profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos da América nas negociações de paz com a Rússia e a Ucrânia. Segundo a revista Der Spiegel, o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron alertaram em conferência confidencial com Volodymyr Zelensky e outros líderes europeus que os Estados Unidos da América podem trair a Ucrânia e a Europa. De acordo com a transcrição das negociações, Macron disse a Zelensky, antes de partir para a China, cito, existe a possibilidade de que os Estados Unidos da América traiam a Ucrânia na questão territorial, sem clareza quanto às garantias de segurança. Ele acrescentou que existe um enorme perigo para Zelensky e que ele deve ficar atento quando os americanos entrarem em contato com ela. Vale lembrar que as exigências da Rússia por concessões territoriais são das questões mais delicadas. A Ucrânia não está pronta para ceder territórios, pelo menos não sem receber em troca garantias de segurança absolutamente sólidas dos Estados Unidos da América, mas Washington faz rodeios e declara que a Ucrânia deve primeiro ceder territórios para Putin, assinar algum acordo de paz e só depois será possível discutir garantias de segurança. Europeus dizem que Trump pretende enganar Zelensky nessa questão e que depois não haverá garantias de segurança. Segundo a transcrição, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que Zelensky deve ter muita cautela nos próximos dias. Citação: eles estão jogando com vocês e conosco, referindo-se aos dois negociadores americanos, Steven Witkoff e MacGregor. Para a Ucrânia haverá, para a Ucrânia haverá, na Ucrânia haverá. Stubb é um dos poucos europeus com bom relacionamento com Donald Trump, joga golfe com ele e até alertou contra a participação nas negociações, seguido de uma citação de Stubb. Não devemos deixar a Ucrânia e Vladimir Zelensky sozinhos com esses caras, insinuando, querendo dizer, os americanos. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que também tem uma boa relação com Trump, de acordo com os dados escritos desta transcrição, apoiou Stubb e disse, cito, concordo com Alexander, precisamos proteger Vladimir Zelensky nessas negociações. Segundo afirma a Spiegel, a ligação telefônica entre os chefes de Estado e de governo ocorreu na segunda-feira. Negociações europeias com Zelensky foram antecedidas por reuniões no fim de semana entre o conselheiro de Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e negociadores do presidente dos Estados Unidos da
da América na Flórida. Além de Witkoff e Kushner, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, também participou das negociações. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, posteriormente declarou que, abre aspas, ainda há muito trabalho a ser feito no plano para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas é significativo que o próprio Zelensky tenha escrito depois uma postagem tão estranha. Eu publiquei isso no meu canal do Telegram, onde ele afirmou várias vezes que iria acompanhar os sinais vindos dos americanos. E só os sinais podem dar entendimento do que está acontecendo, mas em público os políticos se comportam, claro, de outra forma. Além de Macron, Merz, Rutte e Stubb, também participaram da conversa telefônica confidencial com Zelensky o primeiro-ministro da Polónia Donald Tusk, a primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Dinamarca Mette Frederiksen e o primeiro-ministro da Noruega York. E nenhum deles concordou em confirmar publicamente o teor da conversa, mas também não negaram. No Palácio do Eliseu, disseram que Macron não falou assim e pediram aos jornalistas que vissem a coletiva que Macron fez na segunda em Paris com Zelensky. Lá, o presidente francês falou de forma diferente aos funcionários americanos e Macron destacou várias vezes na imprensa o papel especialmente positivo dos Estados Unidos da América. O chanceler alemão Friedrich Merz comentou sobre os Estados Unidos da América em coletiva com o premier polonês Tusk, em Berlim. Após conversa telefónica na segunda-feira, eles reafirmaram total apoio à unidade da comunidade transatlântica. Ele afirmou que as negociações em Genebra, coordenadas por europeus, pela delegação dos Estados Unidos da América, liderada por Rubio e representantes da Ucrânia, trouxeram, abre aspas, E a esse respeito, o jornal The Telegraph escreve de forma muito interessante, abre aspas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ficou entre a cruz e a espada. A cruz é a Rússia, a espada é a Ucrânia e os países europeus que estão firmemente do lado dela. Já se passaram 318 dias desde a segunda posse de Donald Trump, e a agressão russa contra a Ucrânia não dá sinais de desaceleração. O presidente dos Estados Unidos da América hesitou entre punir Moscou e Kiev por dificultarem suas tentativas de resolver a guerra. O resultado mais lógico de qualquer discussão na Casa Branca é o surgimento de uma ameaça para forçar um dos lados da guerra a fazer concessões. Apesar das críticas dos aliados da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos da América não hesita em usar essa ameaça para forçar Kiev a obedecer. Nos próximos dias, Ucrânia e aliados europeus pedirão discretamente a Trump que reavalie a estratégia de paz, buscando aumentar a pressão sobre o Kremlin para considerar o novo plano. Porém, o presidente americano é conhecido por ser impaciente. Existe uma possibilidade real de que Trump decida se afastar do centro das negociações de paz e se isente da responsabilidade por essa guerra. Para se concentrar em prioridades internas mais importantes, como imigração, ou desafios de política externa, como China e Venezuela, aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso, se cuidem. Até mais a todos.